Oi, pessoal! Eu sou a Mirelle. Eu sou a Carol. Eu sou a Ana. Eu sou a Dani. E a gente está aqui hoje para apresentar para vocês um documentário sobre alguns autores que a gente aprendeu na matéria Psicologia da Personalidade. Moreno! Roger! Maslow! Skinner! Maslow foi fundador e líder espiritual do movimento humanista. Ele viveu de 1908 a 1970. Ele relatava que teve uma infância difícil, pois sua mãe era uma criatura horrível que o punia por qualquer falha e seu pai era um pai ausente. Assim que ingressou na faculdade, ele se interessou pela comportamental. Porém, após um tempo, se interessou pela psicologia humanista. E assim criou a hierarquia das necessidades, onde ele acreditava que toda pessoa nasce com essas necessidades instintas que nos capacitam a crescer e a nos desenvolver e que ativam e direcionam o nosso comportamento. E que apenas uma dessas necessidades nos dominará e dominará a nossa personalidade. A primeira necessidade, que é a mais forte e a mais básica, é a necessidade fisiológica, onde ela é responsável pela alimentação, pela água, pelo oxigênio, e ela é a única que vai ser 100% saciada, sempre, e vai ser sempre recorrente também na nossa vida, pois sempre ela precisará ser saciada, e ela emerge na infância. A segunda é a necessidade de segurança, onde ela é responsável pela segurança física, proteção contra desastres, violências, doenças e afins. Ela busca uma condição que acabe com o medo, com a insegurança e com a ansiedade. E ela nunca será 100% saciada, pois ela não é 100% segura. E ela emerge na infância também. A terceira necessidade é a necessidade de afiliação e amor, onde encontramos amigos, companheiro ou companheira, família e todas as relações sociais. Ela busca o amor e o pertencimento, e é o que torna o adulto mais confiante. E Maslow acredita que o adulto que não tem essas necessidades saciadas desvaloriza o amor, e ela emerge na adolescência. A quarta necessidade é a necessidade de estima, onde ela é responsável pelo autorrespeito, pela confiança, pela estima em si. Ela é dividida em duas partes. A reputação, que é como a pessoa se sente na visão de outra, e a autoestima em si, que é o sentimento de valor próprio e confiança. E ela também emerge na adolescência. E a última necessidade, mas não menos importante, porém a mais fraca, é a necessidade de autorrealização, onde algumas pessoas conseguem alcançar ela, e ela busca a autorrealização para tornar-se plenamente adultos e independentes, assim sendo o ápice do desenvolvimento, e acontece na meia-idade. Rogers, ele nasceu no ano de 1902 e morreu no ano de 1987. Ele era americano e para a psicologia ele teve muita contribuição, incluindo a abordagem humanista, né? Então, na psicologia, a abordagem humanista é conhecida por esse autor. Rogers, ele teve uma contribuição muito grande e teve bastante obras divulgadas, porém, tem uma que é a Tornar-se Pessoa, que é uma das suas obras mais importantes. Então, dentro dessa obra, ele vai discutir como que ele vê o processo terapêutico, né? Então, ele vai explorar a sua abordagem dentro desse livro, ele vai explicar como que é esse processo terapêutico focado na pessoa ali na frente dele, discute, então, a importância da autenticidade, da empatia e da aceitação incondicional durante o tratamento. Rogers, ele foi um grande defensor da empatia. Então, dentro desse processo terapêutico, a empatia, a aceitação incondicional e o termo congruência também entra dentro da abordagem humanista. São considerados por eles os elementos fundamentais para o desenvolvimento da terapia e também para o crescimento pessoal do indivíduo. Rogers, ele enxergava o ser humano como um ser positivo, sabe?
capaz de autorrealização e também a satisfação pessoal. A personalidade, para o Rogers, é um processo de desenvolvimento, então está em constante desenvolvimento. Envolve a integração do indivíduo em diferentes aspectos. E o self é um dos seus principais. Então, o sentimento, pensamento e até comportamento é identificado para o Roger dentro desse self. Ele enfatizou, então, a importância dessa congruência, né, entre o self real e o self ideal para cada indivíduo. E é por meio deles que pode alcançar a autorrealização e o crescimento pessoal também. Dentro da abordagem humanista, o processo terapêutico, então, é focado no cliente, então, é centrado no cliente. O foco vai ser sempre na autenticidade, na empatia e na aceitação incondicional por parte do terapeuta, né? E o objetivo dessa terapia é ajudar o cliente a se desenvolver, tanto a sua autoconsciência, a autorrealização, promover esse crescimento pessoal, né? E também a solucionar os problemas do indivíduo. A abordagem terapêutica humanista, ela teve um impacto bem significativo no momento que ela surgiu dentro da psicologia. Constantemente ela é estudada e ela é aplicada até os dias de hoje. Levi Moreno, ele nasceu em 1889 na Romênia, mas aos 6 anos ele se mudou para Viena e foi lá onde ele se formou médico. Desde pequeno, desde muito jovem, ele fazia experimentais metodológicos através do teatro. Foi uma área que sempre interessou ele. E trabalhava sempre em grupos e buscando tratar problemas sociais. Em 1921, ele criou o Teatro da Espontaneidade, que era um teatro que buscava trabalhar a espontaneidade e a criatividade das pessoas ali envolvidas. Foi no Teatro da Espontaneidade também que eles tratavam, eles pegavam as notícias de um jornal e dramatizavam elas, dramatizavam elas. E o Moreno, ele criou o Teatro da Espontaneidade, o teatro terapêutico, a terapia em grupo, a sociometria e o psicodrama público. Ele gostava muito de trabalhar o teatro da espontaneidade, porque ele trabalhava o inconsciente e o consciente juntos, assim, sabe? E o teatro da espontaneidade tinha como objetivo transformar em satisfações e não adaptá-las. Então, sempre no teatro da espontaneidade, uma pessoa é a protagonista e as outras assumem outros papéis. A protagonista, tipo, se eu venho trazer alguma coisa da minha vida na qual eu me sinto insatisfeita, eu posso tanto eu ser a protagonista, como outra pessoa assumir a protagonista por mim e eu assumir qualquer outro papel, e eu ver a situação de outro ângulo para que eu possa ampliar minha visão sobre a situação e talvez melhorar minha insatisfação. Então, tanto eu posso ser a protagonista para enxergar a situação de outra forma, como outra pessoa pode assumir esse papel. E o Moreno, ele nunca repetia uma história, né? Então, sempre eram histórias diferentes para trazer a sensação de encantamento todas as vezes. O Moreno, ele acreditava que o processo era transformador, não só o final, que o processo era a parte mais importante, porque é durante o processo que a gente vai transformando e vendo as coisas por outro ângulo para chegar no final, né? No psicodrama, existe a teoria dos papéis, que são 3 papéis. O primeiro é o psicossomático, que nos diferencia fisiologicamente. O segundo é o papel social, que perpetua aspectos da cultura e interação social. E os psicodramáticos, que são responsáveis pela relação com a psique. E cada um dos papéis é parcial ou forma total do psicodrama. Bom, Skinner nasceu nos Estados Unidos em 1904 e faleceu em 1990, aos 86 anos. Sua mãe era dona de casa e seu pai era advogado.
eles incentivavam muito os estudos de Skinner, porque eles queriam muito o seu desenvolvimento intelectual. Skinner gostava muito de mecânica e artes, e também queria ser escritor. Ele estudou psicologia na faculdade de Harvard, onde ele se interessou muito pelo método científico, onde ele criou o seu próprio método rigorosamente e muito rígido de estudos, onde ele estudava só psicologia e fisiologia. Depois de formado, ele continuou na faculdade de Harvard e trabalhou por 5 anos com a medicina, psicologia, faculdade de medicina. E ali ele aproveitou para começar os seus experimentos. E ele fazia experimentos com o sistema nervoso dos animais. Em 1936, ele começou a sua carreira de professor. 2 anos depois, em 1938, ele lançou o seu primeiro livro, que é O Comportamento dos Organismos. Esse livro foi o início da sua abordagem dentro da psicologia. E os seus trabalhos foram muito influenciados por Darwin, com o darwinismo, com o Watson, que foi o primeiro psicólogo comportamental reconhecido, e com o Pavlov, que realizou o primeiro importante trabalho sobre o comportamento condicionado. E essa abordagem, comportamento condicionado, é considerado como psicologia da aprendizagem. Em toda a sua vida, Skinner escreveu mais de 180 artigos e 20 livros, todos sobre psicologia, principalmente a análise do comportamento humano. Ele foi pesquisador e professor a vida inteira. Criou o behaviorismo radical, que é a análise do comportamento. O famoso experimento foi a caixa de Skinner, onde, com um rato que pressionava a barra para receber água. E quando ele não recebia mais a água, ele também não pressionava a barra. Então, Skinner conseguiu provar que nós selecionamos os nossos comportamentos de acordo com as consequências, ou de acordo com as nossas recompensas. Ele tinha uma visão muito determinista da vida, onde o livre-arbítrio e a vontade própria não existiam. Muito obrigada, deixe seu like. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Moreno!